uma outra notícia que também chega de Brasília, porque a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou hoje o projeto de lei que endurece as punições para crimes hediondos. O texto proíbe a progressão de pena e exige o cumprimento da prisão em regime fechado para crimes como estupro, homicídio, exploração sexual de criança ou adolescente, entre outros. Esse projeto de lei foi aprovado com 16 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Ele vai direto para apreciação da Câmara dos Deputados. Você, Cristiano Beraldo, projeto aprovado na CCJ, será apreciado pelos deputados, endurecendo a punição para aqueles que cometem crimes hediondos. Beraldo. O caminho é esse. Agora, a gente tem que ver essa equação até o final. É preciso também construir novos presídios, novas cadeias, para que esses que não terão progressão de pena possam cumprir essas penas em cadeia que é cadeia de verdade. E não esse faz de conta de cadeia que tem celular à vontade, droga à vontade, videogame à vontade e fazem da cadeia o que querem porque facções criminosas dominam o ambiente carcerário brasileiro. Esse é um fato dado. E outra coisa, precisamos mudar para além dessas penas e da forma de cumprimento das penas, também a forma com que criminosos, bandidos, pessoas pegas em flagrante cometendo crimes ou que têm esses crimes confirmados a partir de provas coletadas na investigação, que essas pessoas não contem com a mão leve de juízes e promotores de justiça que, de alguma forma, acreditam que o caminho para tornar o Brasil um lugar mais seguro não é punindo para valer com rigor, com uma mão pesada, quem comete crime. Então, é um primeiro passo, mas não é um passo suficiente. Ainda nos assuntos importantes de Brasília, a Comissão Mista de Orçamento aprovou o relatório final do projeto de lei de diretrizes orçamentárias com uma meta fiscal de déficit zero para 2025. Houve a inclusão de 22 tipos de despesas que não estarão sujeitas a esse contingenciamento de recursos para alcançar a meta. Um dos destaques do texto aprovado é a possibilidade do governo federal suspender o pagamento de emendas PIX caso as regras para a liberação não sejam cumpridas. O governo vai continuar trabalhando com a margem de tolerância prevista no arcabouço fiscal de 0,25% do PIB, Produto Interno Bruto. Para o próximo ano, isso significa um déficit de até 30,9 bilhões de reais. O relator, Confúcio Moura, disse que o governo está focado em equilibrar receitas e despesas. Dávila, eu vou começar com você, porque no início do programa você chegou a passar por esses pontos e agora você sinaliza de forma negativa a essa fala do Confúcio Moura. Enfim, queria pedir também sua reflexão sobre o projeto de lei de diretrizes orçamentárias que foi aprovado, prevê déficit zero, só que tem uma porção de exceções, né, Dávila? Bom, é por isso que o dólar está 6,20 e vai subir mais. Quem é que acredita que nós vamos ter meta fiscal de déficit zero no próximo ano? É uma coisa inacreditável, é óbvio que não vai ter. Aí me conta o seguinte, como é que esse Congresso que aprova esse orçamento acabou de aprovar um subsídio na conta de luz que vai aumentar em 9% a nossa conta de luz para ficar subsidiando geradores de energia na Amazônia? Como é que nós vamos equilibrar essa meta fiscal se as estatais deram um rombo de 7 bilhões de reais? Como é que nós vamos chegar à meta fiscal zero sem mexer no vínculo do salário mínimo com os benefícios sociais e sem cortar este vínculo também, esse repasse das receitas para educação e saúde? Não tem como. Precisa explicar como é que você vai fazer a meta fiscal zero. Do jeito que está, é óbvio que não vai acontecer. Aliás, a prova disso, Caniato, é o que aconteceu em 2024. Vamos terminar o ano com um rombo fiscal de mais de 60 bilhões de reais, superando mais de 2,5 vezes esta meta de 0,25% do PIB. Na verdade, meta é meta, tá certo? A meta é zerar, só que você não zerou. Aí tem ali uma gordurinha de 0,25. Desta gordurinha, este ano, nós já estouramos em mais de 2,5 vezes. Ou seja,
O Congresso e o governo não têm nenhum compromisso com a responsabilidade fiscal. Você, Cristiano Beraldo, dia movimentado lá em Brasília, no Congresso Nacional, né, Beraldo? Plenário, inclusive, aprovando a LDO, projeto de lei de diretrizes orçamentárias, mas tem um detalhe, né? Com 5 meses de atraso. Na reta final, os 47 do segundo tempo, eles aprovam a LDO. Poxa, não é possível, tiveram tempo para isso, não? Canhoto, com 7 bilhões de reais liberados pelo governo federal para os congressistas, eles vão aprovar qualquer coisa que apareça na frente deles. É uma troca completamente absurda que deturpa o papel do legislativo, que dá um poder excessivo ao executivo, com base nessa liberação de recursos para emendas parlamentares, e tira o foco daquilo que é essencial, que é o trabalho parlamentar ser focado na essência das leis que são propostas dentro do parlamento. Eles estão aprovando, como aprovaram regulamentação da reforma tributária e tantas outras coisas, coisas que a gente sequer nem ouviu falar, mas que afetarão as nossas vidas logo, logo. Tudo aprovado a toque de caixa, porque eles querem pôr a mão na grana e curtir as férias. Então, com essa dinâmica, Caniato, nós não estamos representados. O nosso interesse não está representado. Esse exemplo da LDO, aprovada com 5 meses de atraso, sem absolutamente nenhuma explicação plausível, demonstra isso. Está tudo errado em Brasília. Você, Mota, LDO aprovada, previsão de déficit zero, mas como disse o... Perdão, a produção acabou de me passar uma informação aqui, pode falar, Bruno. Tá bom, então tem uma informação que chegou há pouco, ainda trazendo os destaques de Brasília, viu, Mota? Que a Câmara aprovou há pouco a primeira proposta do pacote de controle de contas públicas apresentado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. A liderança do governo na casa decidiu apresentar essa proposta para derrubar a volta do seguro obrigatório de veículos terrestres, o DPVAT. Essa medida foi aprovada pelos deputados, placar de 444 votos a favor e 16 contrários. Foi autorizado também o congelamento de até 15% do montante destinado às emendas parlamentares não impositivas e abre caminho para que o governo use saldos de fundos nacionais para abater a dívida pública. Enfim, Mota, as informações vão chegando, os deputados estão aprovando as coisas lá em Brasília e a nossa produção monitorando as muitas coisas que acontecem. Estava falando da aprovação da LDO, mas tem essa informação que acaba de chegar, os deputados derrubando a volta do DPVAT, ou seja, derrota para o governo que tinha sugerido essa maravilha, né? Só que não. É o DEPRAVAT, ou também conhecido como PTVAT. Na verdade, não foi uma derrota para o governo, Caniato. Foi uma vitória para o cidadão, para o contribuinte, para o eleitor, para o pagador de impostos, para o pai de família. É melhor a gente colocar dessa forma. Eu ouvi falar que o texto da LDO tem 1.000 páginas e contém 694 emendas. Eu acho difícil imaginar que muitos parlamentares tenham lido e compreendido exatamente o que está lá. Para fazer justiça ao nosso processo orçamentário, é complexo e obscuro. Quando ainda estava em campanha, o atual governo, lembram? Prometia que ia colocar o pobre no orçamento. Quem tiver paciência, pode procurar aí nessas 1.000 páginas. Você, Cristiano Beraldo, os deputados derrubando a volta do DPVAT, que o povo não aguenta mais é imposto e taxa, né? Então, um alento, uma boa notícia pelo menos, né, Beraldo? Mais ou menos, Caniato. Temos que olhar de uma forma mais ampla essa notícia, que, na verdade, ao que me parece, veio para favorecer o governo. O que acontece? Estou dizendo que o DPVAT, ele sempre existiu, não é que ele deixou de existir. A mudança que houve no passado é que o caixa acumulado no DPVAT seria utilizado para financiar a manutenção desse direito.
Agora, a proposta que foi feita é que a gestão do DPVAT passasse para a Caixa Econômica Federal, controlada pelos parceiros e indicados políticos do governo. Então, teria ali mais não sei quantos bilhões de reais para que fossem geridos ali no melhor interesse deles ou da população, vai lá saber. Agora, o que o governo quer é pegar esse dinheiro para poder pagar dívida pública. Então, quem saiu ganhando nisso foi o governo, que conseguiu pegar mais uma grana para tapar o buraco da sua ineficiência, Caniato. Eu não sei se essa notícia é boa para o cidadão, não. Rápida parada, mais um break, hein? Super rapidinho, 1 minuto e 15 segundos. A gente conta com você, até já. Reta final aqui do programa, a gente está repercutindo as aprovações de agora a pouco no Congresso Nacional, o pacote de contenção de gastos, mas a notícia em destaque, os deputados que derrubaram a volta do DPVAT. Dávila acabou sendo uma espécie de jabuti no pacote de contenção de gastos, né? Mas foi o quê? Foi um jabuti do bem? Ô, Caniato, você tem que ver o conjunto da obra, Caniato. Exatamente. Não, mas em tese... Mas se eles brecam a volta do DPVAT, em tese, o usuário de veículo automotor não vai ter que recolher esse imposto, correto? Em um primeiro momento tem uma informação aí positiva, mas o que está por trás da informação? É verdade, é positiva. Pelo menos vamos ter que pagar mais um imposto. Isso já é uma boa notícia. O problema é como compensar a perda da receita. E aí, primeiro, essa medida indecente de tomar dinheiro dos fundos. Fundo da Aviação Civil, por exemplo, que tem 4 bilhões de reais, que deve manter os nossos aeroportos, pista de pouso em ordem. Não, isso aí tudo é tomado para pagar a dívida do governo. Ou seja, isso é apropriação indébita. Você tomar dinheiro de fundos específicos para cobrir rombo, o que é isso? É apropriação indébita. Oficializaram a pedalada, é isso? Exatamente. E aí criaram mais uma regrinha ali, que é assim, o governo pode estourar em 30 bilhões de reais fora da regra fiscal. É um negócio inacreditável, esse descompromisso com as finanças públicas. É o tal negócio que bem lembrou o Beraldo. É só liberar 8 bilhões de emenda, que você não vai ler nenhuma página das 1000 páginas que o Mota mencionou, vota tudo a toque de caixa e abre um monte de exceção para amanhã justificar o rombo fiscal. Enquanto isso, cavamos o rombo, o dólar sobe, o juro sobe e quem se prejudica somos todos nós que temos que pagar essa conta. Fico imaginando o deputado perdido. Tá votando o quê? Daí o assessor, tá votando tal projeto. Mas o que o líder indicou? O líder indicou sim, vota sim. Não leu nem nada, mas vota na indicação e a sugestão do líder do partido. Bom,